Olá pessoal, boa noite a todos. Aqui no meu relógio, 18h30 pontualmente, hoje dia 21 de janeiro de 2019, segunda-feira. Estou fazendo aqui direto aqui do meu escritório, aqui na Avenida Paulista, esperar o pessoal entrar também. Nós faremos os comentários do gabarito preliminar da segunda fase do 27º Exame de Ordem Unificado. Esperar só o pessoal entrar. Queria que vocês colocassem, vamos bombar aqui, né? Vamos bombar o coraçãozinho, vamos esperar o pessoal entrar. Pode colocar cidade, estado, de onde vocês estão assistindo. Olha, sou de tributária, mas você salvou minha primeira fase. Obrigado. Aqui, vamos lá, todo mundo entrando. Maravilha, pessoal. Esperar só entrar, dar um tempinho. Estamos pontualmente aqui, 18h31. Vamos comentar aí a segunda fase do 27º Exame de Ordem Unificado. É legal porque eu estou fazendo aqui direto do meu escritório, vai te empolgando aí para você, passando no exame de ordem, exercer a sua advocacia, realizando o seu sonho. Ó, estou fazendo até de brocha, que hoje participamos do ato em defesa da justiça do trabalho. Realmente é lógico, se a gente não defender a nossa área, quem que vai defender aí a nossa área, tá bem? E fiquem tranquilos, quem eventualmente perder esses comentários aqui, eles vão ficar salvos no meu Stories e também eu vou subir lá no meu canal no YouTube. Você vai ter acesso também ao meu canal no YouTube, Professor Leone Pereira, sobre isso. Espera aí que o pessoal tá descendo, eu tinha parado de subir aqui. Certeza, maravilha, pessoal entrando. Quais são as teses? Vamos lá. Deixa eu só agora falar um pouco mais sério com vocês, porque isso é algo que me preocupa bastante e eu queria ser bem honesto aqui com vocês, tá? Como eu disse para vocês, eu dou aula no exame de ordem há mais de 10 anos aí, e eu posso falar que nesses anos todos a gente já vivenciou muita coisa, experimentou muita coisa, e não existe, presta atenção, não existe essa ideia de você atribuir pontuação, atribuir nota, sem que a banca tenha publicado o gabarito definitivo. Ontem foi publicado o gabarito provisório. E aqui a equipe, o Damásio, eu especialmente aqui, eu não vou ser leviano de atribuir nota em algo que não foi atribuído pela própria banca examinadora. Então qualquer nota que eu der aqui, no mínimo eu vou estar sendo irresponsável e leviano. E eu não quero estar sendo assim com vocês, tá? Eu tenho que ser honesto com vocês, até por ser advogado. A preocupação que eu tenho aqui no escritório com o meu cliente e a preocupação que eu tenho como professor com vocês, eu tenho que manter. Então não adianta falar, isso vale 0,1, isso vale 0,2, isso vale 0 não sei quanto, vai perder. Tudo isso é leviano, tudo isso não vale nada. Você imagina se eu falo para vocês que vale uma determinada nota e depois chega lá na frente e não vale mais. Então veja, pessoal, o que a gente vai comentar é o propósito do evento. Comentários ao gabarito preliminar. É isso que a gente vai fazer. E é muito comum do gabarito preliminar para o gabarito definitivo a banca trazer modificações, acrescentar um artigo, uma súmula, uma OJ. Isso pode acontecer. Então a nossa missão aqui é a gente ter essa responsabilidade com vocês, esse compromisso com vocês. A gente não vai ser leviano. A gente não vai ser irresponsável de dar nota, sendo que a própria banca não dê nota. Então assim, eu quero só deixar claro isso, porque veio direct para mim, veio direct pro Marquinhos e veio direct pro Vini. Mas professor, tal pessoa atribuiu tal nota, tal... Lógico, a gente respeita todo mundo, mas esse é o nosso ponto de vista. Nós manteremos a responsabilidade, manteremos a seriedade e manteremos o compromisso de não sermos leviano com vocês, tá? Eu comparo muito isso com eu, enquanto advogado, prometer resultado para o meu cliente. No mínimo, eu estou sendo leviano e no mínimo, eu estou violando o Código de Ética e Disciplina. Então, a nossa obrigação ela é de meio e não de resultado. Portanto, eu, enquanto professor aqui, a minha missão é comentar o gabarito preliminar. Quando sair o gabarito definitivo, aí sim a gente acaba discutindo a pontuação, acaba discutindo se está certo, está errado, etc. O edital é claro,
em mencionar isso como gabarito preliminar. E eu não vou ficar dando uma aqui de guru e etc, falando, isso acho que vai valer tanto, isso acho que vai valer tanto, isso, olha, pelo amor de Deus, eu não tenho nem coragem de fazer isso, e no mínimo eu tenho que manter essa ética aí com vocês, tá bem? Então, faço questão de abrir dessa forma, para que a gente não tenha nenhum problema e a gente faça um comentário sério, um comentário dedicado em relação a essa prova, tá bem? Bom, vamos agora falar então da prova, feita essa introdução que eu acho importante diante do que a gente recebeu. Então a gente pede para evitar de ficar mandando pra gente direct, professor, isso vale tal nota, isso será que pontua quanto? A posição aqui da equipe do Damaso vai ser, vamos aguardar o gabarito definitivo, aí sim a gente vai comentar, porque quem atribui notas é ele, é a própria banca examinadora, tá bem? Vamos lá, pessoal, vamos comentar aqui, eu vou desativar os comentários, tá? Porque senão fica travando e etc. Então, vou trazer aqui os comentários. Mais uma vez, bom, primeiro caiu a reclamação trabalhista, que era a grande aposta do curso, era peça do nosso simulado, então quem fez aí Damaso com a gente acabou acertando isso, né? Então, mas como poderia ter errado, tá bem? Então, deixa claro que a banca poderia ter perguntado qualquer peça. Então agora eu vou comentar aí. Veja, também indico você acessar os nossos comentários e primeiras impressões que nós fizemos ontem. Tá lá no canal YouTube Damásio, mais de 1 hora de comentário, mais ou menos 1h15 aí de comentário, tá? Vou desativar os comentários, eu vou comentar tudo isso, depois a gente acaba ativando os comentários, tá bem? Deixa eu desativar os comentários. Então vamos lá. Qual foi a peça? Como que foi a peça? A peça foi assim. Nelson Avis procura você como advogado A, afirmando que foi empregado da sociedade empresária Alfa Limitada, na sede desta, localizada em Sete Lagoas, Minas Gerais, de 17/12/2017 a 28/4/2018, tendo exercido na prática a função de técnico de informática. Então, já trazendo um comentário que nós falamos hoje, a gente repete aqui. Tanto a contratação quanto a extinção depois da entrada em vigor da reforma trabalhista. Lembra que a gente tinha falado isso para vocês. Não é possível que a banca ela vai comentar ou vai cobrar direito intertemporal de vocês. Não. Então, contratação, reforma em vigor e dispensa, reforma em vigor. Então, era para pedir de acordo com a reforma trabalhista. Tá? Nelson Informa foi despedido por justa causa, apesar de não ter feito nada de errado, não recebendo qualquer indenização, mas apenas o saldo salarial do último mês, que a empresa não integrava para fim algum o salário família que Nelson recebia, que trabalhava de segunda-feira a sábado, das 20 às 5, com intervalo de 20 minutos para a refeição, que o local de trabalho era de difícil acesso e não servido por transporte público regular, pelo que a empresa fornecia o transporte para ir ao trabalho e voltar dele, de forma que Nelson demorava 1 hora no trajeto de ida e outra 1 hora no de volta, que realizou o exame médico na admissão, que Nelson tem uma irmã que trabalha na mesma sociedade empresária, exercendo a função de programadora de jogos digitais. Muito bem, vamos continuar aqui. O trabalhador exibe cópias dos contra-cheques, nos quais há, na parte de crédito, salário de R$ 1.200 e uma cota de salário família. Já na parte de descontos, há INSS, Vale Transporte e Fundo de Garantia. Nelson ainda exibiu sua carteira de trabalho, na qual consta a admissão em 17/12/2017 e saída em 28/4/2018. Deixa eu endireitar que está um pouco torto. Pronto, agora ficou certinho. Maravilha. Aqui. Na função de auxiliar de serviços gerais, na parte de anotações gerais. A anotação de que o empregado foi dispensado por justa causa, em razão de conduta inadequada. Em pesquisa pela internet, você localiza a convenção coletiva da categoria de Nelson, com os pisos normativos para todas as funções empenhadas na sociedade empresária Alfa, dentre elas os seguintes: auxiliar de serviços gerais, R$ 1.200, técnico em informática, R$ 1.800, programadora, R$ 3.500,
e engenheiro de computação, R$6.000. Elabore a peça prático-profissional que melhor defenda os interesses de Nelson, sem usar dados ou informações que não estejam no enunciado, valendo 0,5. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação, e aqui, como a gente tinha falado na preparação, muito difícil a banca examinadora cobrar a reforma trabalhista e cobrar de vocês pedidos líquidos, até porque normalmente o escritório contrata esse serviço e você não tem acesso à calculadora. A banca foi em cima e colocou assim: nos casos em que a lei exigir liquidação de valores, não será necessário que o examinando a apresente, admitindo-se que o escritório possui setor próprio ou contratado especificadamente para tal fim. Lembra? Conforme nós falamos a preparação, ok. Então, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou falar do gabarito e depois fazer a comparação com o nosso gabarito. E a gente vai conversar dessa forma, mais uma vez, repetindo. Esse gabarito, ele é preliminar, tá bem? Vamos lá. A banca colocou: deve ser redigida uma petição inicial, eles vão aceitar, fiquem tranquilos. Petição inicial ou reclamação trabalhista, isso já aconteceu em provas anteriores, e aqui ok, endereçada ao Juiz do Trabalho de Sete Lagoas, Minas Gerais. Lembra que o critério é o artigo 651 da CLT, local de prestação de serviços. O artigo 651 traz as regras de competência territorial da Justiça do Trabalho. As partes deverão ser qualificadas, ok. Deve ser requerida, então veja, nesse preâmbulo, provavelmente vai variar mais ou menos meio ponto, mas eu não vou falar endereçamento tanto, qualificação tanto, e nem se o preâmbulo vai valer meio ponto. Pode valer 0,4, 0,6, 0,7, é a banca examinadora que vai atribuir a nota, tá certo? Então eles colocaram aqui: deve ser requerida a anulação da justa causa porque o trabalhador não cometeu nenhuma irregularidade e, consequentemente, deve ser postulado o pagamento das verbas rescisórias típicas. Depois eu vou comparar com os nossos comentários, que estão mais completos do que o gabarito aqui oficial. Aviso prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais, formulários para saque do fundo de garantia e indenização de 40% sobre o fundo de garantia. O que mais? Deverá ser requerido o pagamento de horas extras, com adicional de 50% pelo excesso de jornada, das 20 às 5 horas, conforme o artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal e o artigo 58 da CLT. Deverá ser requerido o pagamento de 40 minutos de horas extras, com adicional de 50% pelo intervalo entre a jornada desrespeitado, conforme o artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Deverá ser requerido o pagamento do adicional noturno de 20% sobre a jornada cumprida, a partir das 22 horas, conforme o artigo 73 da CLT. Deverá ser requerida a retificação da carteira de trabalho para constar a verdadeira função exercida, conforme o artigo 29 da CLT, além da diferença salarial entre as funções de técnico de informática e auxiliar de serviços gerais. Deverá ser requerida indenização por dano moral pela anotação de penalidade na carteira de trabalho do autor, conforme o artigo 29, parágrafo 4º da CLT e o artigo 8º da portaria 41 do Ministério do Trabalho. Deverá ser requerida a devolução dos contos de fundo de garantia, pois se trata de obrigação do empregador, conforme artigo 15 da Lei 8.036 de 90 e artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal. Deverá ser requerido o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 791-A da CLT. Deverá ser requerida a procedência dos pedidos, a indicação das provas, protesto por provas, que a parte pretende produzir e o valor atribuído à causa, fechamento. Muito bem, vamos fazer a comparação aqui com o nosso gabarito. Olha só, nós mencionamos lá, e a gente vai fazer essa comparação, a peça reclamação trabalhista bateu com a petição inicial, o contrato após a reforma, 17/12/2017 a 28/4/2018, o endereçamento bateu, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, da VAR Trabalho de Sete Lagoas, Minas Gerais,
A qualificação, lembra dos 11 itens, né, que a gente fala. Nelson Avis, lembra que não era para inventar dados. Nacionalidade, estado civil, técnico de informática, data de nascimento, nome da mãe, RG, CPF, carteira de trabalho, número e série, PIS/PASEP/NIT, endereço completo /CEP, advogado, procuração anexa, endereço completo /CEP, verbo propor ou ajuizar, como nós falamos, a menção ao procedimento é uma questão de estilo, procedimento ordinário, mas não tinha necessidade. Previsão legal da peça, perceba, mais uma vez, como é que eu vou atribuir nota se nem o gabarito preliminar trouxe a previsão legal da peça? Quer dizer, percebe como é leviano atribuir nota? Então tá lá, artigo 840, parágrafo 1º da CLT, combinado com o artigo 319 do CPC, aplicado subsidiária supletivamente ao processo de trabalho por força do 769 da CLT e do 15 do CPC. Qualificação da reclamada, alfa limitada, CNPJ, pessoa jurídica de direito privado, endereço completo /CEP. Então esse seria o preâmbulo. Bom, vamos analisar aqui as teses, tá? A primeira, naturalmente, a reversão da justa causa em dispensa sem justa causa. Veja, aqui a fundamentação está muito simples, né? Tá falando que o trabalhador não cometeu nenhuma irregularidade. A gente foi mais. Lembra que o Brasil adota o sistema, o princípio, a teoria da legalidade, da taxatividade ou da tipicidade. O que é isso? O empregador, ele goza do poder empregatício. E no viés do poder disciplinar, a dispensa por justa causa é a penalidade mais grave prevista no ordenamento justo trabalhista vigente. Então, portanto, essa penalidade, para ser aplicada, só se o ordenamento jurídico trouxer a previsão específica. E o problema não trouxe nenhuma penalidade que dava aso a esse enquadramento. O artigo 482 da CLT traz as principais hipóteses de dispensa por justa causa. Mas qual é o entendimento hoje que prevalece? Não obstante o fato do Brasil ter adotado esse sistema da taxatividade, da tipicidade ou da legalidade, em tese o artigo 482 da CLT, ele não exaure todas as hipóteses pedidas por justa causa. Eu tenho outras espraiadas pelo sistema. Mas a verdade aqui, eu não tenho nenhuma informação que levasse a isso. Então, portanto, a gente pede a conversão da justa causa em dispensa em sem justa causa. Você pode ver que a banca nem colocou quantos dozeavos, quantos dias e tal. Então, contrato curto, nós colocamos aviso prévio aqui de 30 dias, o proporcional, até porque não deu um ano e a gente precisa somar mais 3 dias por ano. 13º salário proporcional, 5 dozeavos, porque eu tenho 4 dozeavos, mais 1 dozeavos da projeção ficta ou presumida do aviso prévio indenizado. Férias proporcionais acrescidas do terço, igual 5 dozeavos. Multa de 40% do fundo de garantia, incidência do fundo de garantia nas verbas rescisórias, saque do fundo de garantia, acesso ao seguro-desemprego, e nós colocamos aqui na dúvida tanto multa do 467 da CLT, quanto multa do 477, parágrafo 8º da CLT. Veja, aqui o nosso gabarito, ele é mais completo do que o gabarito do OAB. E é muito comum, já aconteceu várias vezes, a banca, no gabarito definitivo, acrescentar tese, acrescentar artigos, isso pode acontecer, tá bem? Olha, nós pensamos uma tese que a gente não sabe se era plausível, se não era plausível, se a banca vai incluir ou não vai incluir isso. Mas o problema informou que o empregado recebia o salário de R$ 1.200 e uma cota de salário família. De duas uma. Ou era uma informação para você não entrar mesmo, até porque o salário família é um benefício previdenciário e, portanto, não tinha nenhuma informação, não falava lá que tinha filho até 14 anos ou inválido de qualquer idade. Da mesma forma que eu tenho a questão das horas itinerárias, porque realmente tinha informação. Mas com a reforma trabalhista, artigo 58, parágrafo 2º da CLT, eu não posso mais pedir, né, porque o período não é mais computado na jornada. Ou a gente poderia imaginar numa tese de salário pago por fora ou salário extra folha. Por quê? Quando eu analiso o artigo 457 da CLT, caput, parágrafos 1º e 2º, eu não tenho a menção desse epíteto do salário família como algo que não integra o salário. E a partir do momento que eu tenho uma parcela paga
com viés de contraprestação de retribuição, aí sim eu posso considerar como salário. Até porque um dos grandes princípios da área trabalhista, princípio esse alinhavado pelo saudoso jurista uruguaio Américo Pla Rodrigues, é o princípio da primazia da realidade. No confronto entre a verdade real e a verdade formal, prevalece a realidade dos fatos. Então o nome tem pouca importância. Se é algo que é habitual, como contraprestação, como retribuição, há que se falar em tese de salário. E aí, sendo salário, integra nas outras verbas. Integra em aviso 13º, férias, fundo de garantia e por aí vai. Que a gente chama de reflexos ou efeito expansionista circular do salário. Tá? Nós pensamos nessa tese, efetivamente a banca não colocou, mas só para compartilhar aqui com vocês o que a gente pensou. Tá? A questão da jornada, ela estava bem problemática, porque ele trabalhou de segunda a sábado, das 20 às 5 horas. Então veja, e aí até uma aluna me colocou ontem no direct, eu tinha discordado dela, mas eu pensei melhor, caberia também. Se você parar para pensar, tanto o limite constitucional quanto o limite semanal foram violados, porque o artigo 7º, inciso 13, traz dois limites, 8 horas diárias e 44 semanais. E o adicional de hora extra está no inciso 16 do artigo 7º da Constituição. E também o artigo 59 da CLT, caput, ele permite mais até 2 horas extras. Então tinha toda a questão das horas extras aqui, né, que a gente precisava pleitear, o adicional de mínimo 50%, que aí estava no parágrafo 1º, que eu poderia mencionar no inciso 16 do artigo 7º da Constituição. Então eu tive tanto a violação diária quanto a violação semanal. 8 horas diárias e 44 semanais, tá? Fora que eu tenho a questão também do horário noturno, do trabalho noturno, previsto lá no artigo 7º, inciso 9 da Constituição e artigo 73 da CLT. E mais, eu tenho um enrosco aqui que eles entraram, que é a questão do horário misto. Das 20 às 22 horas é o período considerado diurno, em que eu aplico o regramento diurno. Das 22 horas em diante, em tese das 22 às 5, eu tenho o período noturno, em que eu aplico o regramento noturno. Há que se falar em adicional noturno. Há que se falar em hora noturna ficta ou reduzida. Percebe que o gabarito está muito simples diante do que a gente poderia imaginar? Eu estou falando de violação do módulo diário, do módulo semanal, estou falando de trabalho noturno, estou falando de horário misto, estou falando de adicional noturno, hora noturna ficta ou reduzida. Tinha bastante fundamentação que você poderia explorar. Espero que o gabarito continue simples, porque se você colocou simples, ok, tá? Além disso, intervalo... Ah, e outra. Por que eu sei, né? Deixa eu só voltar aqui. Além disso, nós tínhamos a questão do intervalo intra-jornada para refeição e descanso, ou intervalo intra-jornada para repouso e alimentação. E com base no artigo 71, caput, parágrafo 4º, quem trabalha mais de 6 horas até 8 horas tem o mínimo de 1 hora, e hoje o desrespeito resulta no quê? Lembra que o desrespeito leva apenas ao pagamento do período suprimido com natureza indenizatória. Repetindo, apenas o pagamento do período suprimido como extra com natureza indenizatória. E acaba não refletindo em férias, 13º, fundo de garantia. E a banca acabou cobrando isso. Intervalo intra-jornada, nós tínhamos lá 20 minutos, deveria gozar pelo menos 1 hora. Artigo 71, parágrafo 4º da CLT, tá? A súmula 437, nesse ponto, ela resta prejudicada. Horas itinere, não era para comentar, com base no artigo 58, parágrafo 2º da CLT, fruto da reforma trabalhista, lei 13.467, de 2017. Cuidado aqui, hein? O desconto do Vale Transporte era irregular. Por quê? Porque a empresa fornecia o transporte. E eu não estava utilizando o transporte público coletivo. Muitos identificaram essa tese. Porque a lei do Vale Transporte, que é a lei 7.418 de 85, como o decreto regulamentador fala, que um requisito indispensável para ter direito ao Vale Transporte, e aí permitir o desconto até 6%, é utilizar o transporte público coletivo, o que não aconteceu no caso, porque a empresa oferecia o transporte. Tá? Também, como eles mencionaram lá,
O desconto do fundo de garantia foi irregular, sim, porque é um direito constitucional e infraconstitucionalmente assegurado. Artigo 7º, inciso 3 da Constituição Federal e a Lei 8.036 de 90, que é a lei do fundo de garantia. Então, o único desconto que era regular era o desconto do INSS, tá? O desconto do Vale Transporte irregular e o desconto do fundo de garantia irregular. Muito bem. Retificação da carteira. A data da dispensa está errada, porque ela não considerou a projeção ficta ou presumida do aviso prévio indenizado. E a gente pode utilizar tanto o artigo 487, parágrafo 1º da CLT, quanto a OJ 82 da STI1 do TST. Muito bem. Também a função estava errada, que a função efetivamente desempenhada era de técnico de informática. Uma tese que já tinha caído, a questão de que não é possível anotação desabonadora de conduta na carteira de trabalho, o que leva à indenização por dano moral. Essa proibição está no artigo 29, parágrafo 4º da CLT, mas toda a fundamentação do dano moral, tecnicamente do dano extrapatrimonial, a gente poderia aplicar artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal, combinado com artigos 186 e 927 do Código Civil, aplicados subsidiariamente à lei de trabalho por força do artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, e artigos 223A a 223G da CLT, que trazem toda a fundamentação do dano extrapatrimonial, o quanto a gente explicou isso durante todo o curso, tá bem? Aqui a questão das diferenças salariais, particularmente, como eu falei ontem, e eu repito hoje, não enxergo que caberia equiparação salarial, porque a banca não mencionou nenhum dos requisitos, especialmente do artigo 461 da CLT, mas tinha essa informação aqui da convenção coletiva estipulando para a técnica informática um piso de R$ 1.800. E aí, portanto, eu teria diferenças salariais à luz dessa norma coletiva, da convenção coletiva, o acordo coletivo. Aqui no caso, acabou achando uma convenção coletiva estipulando esse piso, que a gente chama de piso normativo ou salário normativo. E aí, a nosso ver, tinha que pedir diferenças salariais à luz desse salário normativo ou piso salarial normativo. Fechamento da peça, encerramento, procedência dos pedidos, notificação da reclamada, protesto por provas, honorários advocatícios com base no artigo 791, letra A da CLT, e nós enxergamos também o benefício da justiça gratuita, com base no artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Por quê? Porque o salário dele, em tese, vai lá de R$ 1.200. E hoje entrava, porque com a reforma trabalhista, tem direito ao benefício gratuita quem ganha até 40% do teto previdenciário, do teto do regime geral da Previdência Social, que dá 2.000 e pouquinho. Então, portanto, acaba entrando no critério, o que dá asa ao requerimento do benefício da sociedade gratuita. A banca não colocou, a nosso ver deveria ter colocado, artigo 790, parágrafos 3º e 4º da CLT. Tá bem? Bom, essa foi a peça. A gente trouxe até uma fundamentação mais completa, né, do que efetivamente veio aí no gabarito. Mas ok, então é isso. Agora, saber se eles vão aceitar outro artigo ou não, se vão aceitar súmula, OJ, etc. Infelizmente, eu sei que é duro para vocês, eu entendo e eu respeito, mas tem que aguardar, tem que ter paciência. Qualquer comentário até sair o gabarito definitivo, como eu disse, ele é leviano, ele é irresponsável e isso a equipe não vai fazer com vocês. A gente está aqui respeitando todo o sistema, o edital, respeitando aqui as regras do jogo, tá? Vamos à nossa primeira questão. A questão falava assim: Vitor e Vitória trabalham como vigilantes na mesma agência do Banco Cifrão Sociedade Anônima. Ele é vigilante terceirizado e ela é vigilante contratada diretamente pelo banco. Ambos trabalham em escala de 12/36, conforme acertado na convenção coletiva da categoria. De acordo com a situação apresentada e com os termos da CLT, responda aos itens a seguir. A. Os empregados citados integram a categoria dos bancários, justifique, vale a 0,65. E B. Em eventual reclamação trabalhista, com pedido de adicional de periculosidade, não pago a ambos os empregados durante o contrato, deveria ser realizada a prova pericial, justifique, vale a 0,60.
o examinando, eu vou ler uma vez só, deve fundamentar as respostas, a mera citação dispositiva legal, não confere a pontuação. Pessoal, essas duas perguntas já tinham caído, tá? Apenas eles estão repetindo o que já caiu. Então na A, nenhum deles é bancário, porque o vigilante integra categoria profissional diferenciada, com base no artigo 511, parágrafo 3º da CLT e súmula 257 do TST. Lembra que o nosso sistema de enquadramento por categorias, nós temos a categoria profissional, a categoria profissional diferenciada e a categoria econômica. E realmente a gente tem o vigilante como uma categoria profissional diferenciada, e essa súmula 257, ela já tinha caído no exame de ordem. Portanto, eles acabaram repetindo algo que já tinha caído. Beleza. B. Em eventual reclamação trabalhista, com pedido de adicional de periculosidade, não pagam a ambos. Resposta: desnecessária a realização de perícia, porque o vigilante tem direito ao adicional de periculosidade em razão de preceito legal, conforme artigo 193, inciso 2 da CLT. Perfeito. Já tinha caído. Aqui, o simples fato de ele ser vigilante, isso automaticamente já dá ensejo ao adicional de periculosidade, independentemente de prova pericial. A própria lei assegura isso. Isso já tinha caído com o vigilante e tinha caído com o bombeiro civil quando cobraram a lei do bombeiro civil. Então aqui, a nosso ver, o gabarito está irretocável, é assim que funciona mesmo, tá? Questão 2, vamos lá? Patrícia foi empregada em uma sociedade empresária de gerenciamento de franquias por 8 anos. Inicialmente trabalhou em Maceió, Alagoas, e pelo bom trabalho realizado ao longo do tempo, foi promovida a um cargo de confiança e transferida para São Paulo SP, com todas as despesas custeadas pela sociedade empresária. Patrícia mudou-se com a família, comprou um imóvel, matriculou seus filhos numa boa escola paulista e permaneceu em São Paulo por 5 anos. Ao final desse período, a sociedade empresária, afetada pela crise econômica, encerrou suas atividades em 10 de 10 de 2018, o que acarretou a dispensa da funcionária. Após a dispensa, Patrícia mudou-se para o Rio de Janeiro, local onde ingressou com ação trabalhista requerendo o pagamento do adicional de transferência pelo período em que trabalhou em São Paulo. Considerando o caso narrado como advogado ad da empresária, responda aos itens a seguir. A. Sabendo que a sociedade empresária não possui qualquer unidade no Rio de Janeiro e que nunca manteve atividade nesse local, qual a medida processual que você deverá adotar em relação ao ajuizamento da ação trabalhista nessa cidade da federação? Justifique, vale a 0,65. E B, com relação ao pedido da ação, o que você deve sustentar em defesa, justifique, vale a 0,60. Vamos lá. A, também gabarito irretocável, deverá ser apresentada exceção de incompetência territorial ou relativa, que a banca deve aceitar, prazo de 5 dias, com base no artigo 800 da CLT, fruto da reforma trabalhista, Lei 13.467, 2017, trabalhamos bastante isso durante o curso, exceção de incompetência relativa, quer dizer, o local de ajustamento não está correto porque não observou o local de prestação de serviços. Está falando lá, né? A banca deixa claro que tinha a questão de Maceió, tinha a questão de São Paulo, e aí ela ingressou com a ação trabalhista lá no Rio de Janeiro, mudou lá, mas não tinha nada no Rio, quer dizer, nunca teve prestação de serviço no Rio de Janeiro e o domicílio não é critério, né? E B, deve ser alegado o não cabimento do adicional de transferência por essa ser definitiva, conforme artigo 469, parágrafo 3º da CLT. Nossa, o quanto já caiu essa tese no exame de ordem e o quanto nós trabalhamos isso durante o curso, quer dizer, só cabe adicional de transferência na transferência provisória, não é cabível na transferência definitiva. Isso com base no artigo 469, parágrafo 3º da CLT, só que a nosso ver, faltou a OJ 113 da SDI1 do TST. Porque a OJ 113, ela fala que o pressuposto legal apto a legitimar o pagamento do adicional é a transferência ser provisória, pouco importando a condição do trabalhador. Tá bem? Vamos lá, questão 3, a penúltima questão, falava assim: Ronaldo foi acusado por ato de indisciplina no ambiente da empresa em que trabalha. Em razão dessa acusação, foi suspenso por 60 dias. Ronaldo procurou você como advogado A para uma consulta, enquanto ainda estava suspenso, aduzindo que não pretendia continuar trabalhando na empresa. A partir dos dados apresentados,
responda aos itens a seguir. A. Qual a consequência jurídica contratual prevista em lei para a punição imposta a Ronaldo? Justifique, valia 0,65. E B. Em caso de indeferimento dos pedidos formulados por Ronaldo em reclamação trabalhista, qual a medida jurídica a ser adotada? Fundamente, valia 0,60. Também, as duas teses já tinham sido cobradas no exame de ordem. Na A, a punição de suspensão por mais de 30 dias importa na rescisão injusta do contrato de trabalho com base no artigo 474 da CLT. Lembrando, dentro do poder empregatício, poder disciplinar, a suspensão é uma das penalidades possíveis, só que o 474 traz um limite de 30 dias. Não é possível uma suspensão disciplinar maior do que 30 dias, por vedação expressa da própria CLT. Beleza. E aí na B, tranquilo, né, pessoal? Era uma sentença, deverá ser interposto recurso ordinário, com base no artigo 895, inciso 1 da CLT. Não estavam perguntando o prazo, seria o prazo de 8 dias, mas vamos ver essa pergunta. Aí a B era um pouco mais tranquila, mas a A, lembrando que o prazo máximo da suspensão, 30 dias. E por fim, chegamos à nossa última pergunta, questão, falava o seguinte: em determinada reclamação trabalhista, o autor, um ex-empregado, questionou o desconto mensal a título de contribuição social, previsto na convenção coletiva de sua categoria, que vigorou no ano de 2018 e que foi juntada com a petição inicial. O reclamante manifestou seu entendimento de que essa cláusula normativa é abusiva e ilegal, devendo ser anulada e, consequentemente, devolvido o valor que lhe foi descontado. Ele requereu, no rol de pedidos, a nulidade da cláusula em comento e a devolução da subtração efetivada sob a rubrica contribuição social. Diante da situação retratada e dos ditames da CLT, responda aos itens a seguir. A. Qual o prazo máximo de vigência de uma convenção coletiva de trabalho? 0,65. B. Se a ação em questão fosse proposta exclusivamente contra a empresa, que tese processual você, contratado pela empresa, deveria apresentar? Justifique, valia 0,60. Olha, a A era mais fácil. A B talvez foi a letra mais difícil de todas, porque eles cobraram uma peculiaridade da reforma trabalhista. Então a A, bem tranquilo, já tinha caído. Uma convenção coletiva de trabalho tem vigência máxima de 2 anos, conforme o artigo 614, parágrafo 3º da CLT. Eu acho que faltou, como já caiu no exame de ordem, a OJ 322 da STI1 do TST, que proíbe um termo aditivo que leve a uma convenção coletiva a poder ter mais de 2 anos de vigência, o que é proibido, o que é rechaçado, tá? Tudo bem, A era mais tranquila, só que essa B não era simples. A B, a tese a ser apresentada é a de que a participação dos sindicatos de classe na demanda se faz obrigatória, como litisconsortes necessários, deixa eu só aqui, na forma do artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT. Realmente essa é uma especificidade da reforma trabalhista. Sempre quando eu tenho agora, e aí lembra, a gente pediu muito para vocês estudarem os artigos 611-A e 611-B da CLT, aquela ideia do princípio da prevalência do negociado sobre o legislado. Só que o artigo 611-A, parágrafo 5º, diz o seguinte: sempre quando eu tenho uma ação anulatória de cláusula convencional, eu tenho que ter a menção dos sindicatos como litisconsortes necessários, tanto na ação individual quanto na ação coletiva. Então era essa tese que você tinha que alegar defendendo a empresa. Quer dizer, faltou mencionar os sindicatos como litisconsortes necessários. Pessoal, é letra da lei, é texto de lei. Esse tema é super polêmico porque entra naquele vespero do cabimento ou não de intervenção de terceiros no processo do trabalho. Lembra que a reforma trabalhista, ela acabou com a nomeação à autoria, mas manteve a denunciação da lide e o chamamento ao processo, e há uma discussão doutrinária com respaldo jurisprudencial qual seria a intervenção de terceiros correta nesse caso. Mas de toda sorte veio um gabarito mais simples, com base no artigo 611-A, parágrafo 5º da CLT. Tudo bem?
Com isso terminamos aqui os comentários. Eu vou abrir aqui, tá, os comentários aí de vocês e a gente está encerrando esses comentários sobre o gabarito preliminar, tá? Deixa eu ativar aqui os comentários. Espero que vocês tenham ido bem. E bem ou e mal, né? Faz parte, lógico que a gente espera que vocês tenham tirado pelo menos a nota 6 e conseguido a tão sonhada aprovação. A gente só vai conseguir saber isso quando for publicado lá o gabarito definitivo, tá? Mas procurei trazer comentários. É lógico, os nossos comentários, eles são mais completos do que o próprio gabarito da OAB, porque é a nossa obrigação como professores. Então a gente procura trazer aí todo esse raciocínio. Realmente estão colocando aqui, mas eu errei a quarta B. Realmente, a quarta B eu achei a mais difícil para você achar, tá? É lógico que você tem que tirar 6 e não tem que tirar 10. Você tem espaço para errar, tá? Esses temas podem ser cobrados na primeira fase? Lógico que podem. Atribuição diferente para cada tese? Pode ser, como já caiu assim, tá confiante, legal. Vamos lá. Gabarito pode mudar muito? Tem que acrescentar alguma coisa, né? Realmente o gabarito ele tá bem incompleto, né? Tem que vir um gabarito mais parrudo aí, o definitivo. Muito bacana, fico feliz. OJ103 vão aceitar, calma. O pessoal tá falando, eu preciso de 1,60, não tem como saber. Como disse, isso é leviano, não tem como saber. Falar do salário família, já falei. Vale transporte, eu falei também. Depois, para quem perdeu, vai ficar disponível nos stores e também no meu canal no YouTube, tá bem? Pessoal, é isso, maravilha. A gente vai encerrando aqui, tá? Os nossos comentários. Aí coloquei o J113. Aí eu acho que caberia só o J, eu acho que faltou essa fundamentação. Podem tirar ponto de tese que não era para pedir. Eu particularmente entendo que não, mas teremos que aguardar o gabarito definitivo. Fraude na anotação, vamos ter que aguardar. Também coloquei o OJ perfeitamente cabível, por isso que eu acho, mais uma vez, é leviano colocar nota no gabarito preliminar. Ele está muito ainda incompleto, ele está muito superficial diante do gabarito definitivo, que tem que vir mais completo, tá? Multa 467, eu acabei falando. Vamos lá. Pessoal, é isso, então eu estou encerrando aqui, tá? Era até para eu fazer rapidinho, de 10, 15 minutos, no máximo meia hora, e já estamos conversando aí quase uma hora. E aí, pessoal, veja, a gente até pede desculpas, né? Eu coloquei o artigo tal, vai pontuar ou não vai pontuar? Desvio de função, a gente tinha falado ontem, não é teste de desvio de função, mas espero que você não tenha prejudicado em relação a isso. Aposta para a próxima. Nossa, calma, tem muita água para rolar até lá, né? Isso é gratuita, vamos ter que aguardar. Pessoal, agora fica leviano. Como eu disse, agora a gente fica aqui na especulação, parece aposta e não vai levar ninguém a lugar nenhum, tá? Então, eu espero que a gente tenha aproveitado esse momento. Eu tô torcendo de coração para que todos consigam a tão sonhada aprovação. Agora, vamos ter um pouco de paciência, aguardar as próximas publicações. Que aí, veja, tem gente falando em recurso, em repescagem, calma. Tem que aguardar as próximas publicações, mas de coração, tô torcendo pela aprovação de ambos e espero que, se Deus quiser, vocês iniciem o 2019 já aprovados aí no exame de ordem, tá bem? Datas, é só olhar o edital, nós comentamos ontem também, tem direitinho lá todas as próximas datas, né? É ansiedade, a gente entende que é ansiedade, mas é assim que funciona, né? Ansiedade não só agora, mas por toda a vida, a audiência que eu vou fazer, sustentação oral, aula que você tem que dar, tá certo? Pessoal, é isso. Aquele pensamento positivo, ânimo firme, vão descansar um pouco, vocês merecem, tiveram uma preparação muito árdua envolvendo Natal e Ano Novo, tá? Vão descansar um pouco, já vão pensar na vida de vocês, organizar as ideias, saindo o resultado e conseguindo a aprovação. O que vocês vão fazer? Fazer a pós-graduação, se preparar para concurso, montar seu escritório, já é o momento de começar a pensar nisso também, tá certo? Então a gente encerra por aqui. Aquele pensamento positivo, ânimo firme, boa semana a todos e até nosso próximo encontro.